volta com o nosso Juriscast, o podcast do direito, aquele que te informa direito. Sendo transmitido pela Tribuna Mix TV Rádio Web, hoje, novamente, estamos com vocês com mais um programa informativo. E as informações de hoje são muito pertinentes, voltadas ao direito médico. Estamos nos estúdios com a doutora Cícera Rodrigues e ela nos dará informações em relação a esse novo ramo do direito que está conosco no nosso dia a dia, que não é tão novo assim, mas para os estudiosos do direito que estão ficando no dia a dia na carreira jurídica, serão muitas informações para vocês. Então, vamos dar as boas-vindas à doutora Cícera Rodrigues, que está aqui conosco e dizendo que é um prazer recebê-la e é um prazer estar com você aqui para que nós possamos passar essas informações para a nossa sociedade. Primeiramente, eu quero agradecer pelo convite, doutora Yolanda, dizer que é um prazer estar aqui e poder conversar sobre um assunto tão importante, né, tão carente, e agradecer a todas as pessoas, os telespectadores, e dizer que fiquem com a gente para se informarem e bater um bate-papo bem legal. Que bom! Então, é isso, gente. Direito médico, que está muito em pauta, é a nossa saúde, nós temos que buscá-la no dia a dia, e, sobretudo, quando o acesso à nossa saúde está sendo lesado, nós temos que buscar os nossos meios para que realmente possamos garantir esse direito. Não é, doutora Cícera? Exatamente isso. Doutora Cícera, a senhora é advogada, é especialista em direito médico e está militando nessa área, que, apesar de ser uma área do cotidiano, para muitas pessoas é uma área nova, não é? Verdade. Então, conta para a gente, o que é o direito médico? É verdade, é uma área que as pessoas pouco conhecem sobre, né? Apesar de ser uma área já atuante, né, há muito tempo, porque desde que existe o direito, a medicina, existe o direito médico, né? Mas é algo bem novo para algumas pessoas e carente mesmo dessas informações. Bom, o direito médico nada mais é do que um ramo do direito, né, que protege, né, cuida dos direitos dos pacientes, né, das pessoas que buscam essa prestação de serviço, seja do SUS ou do plano de saúde, para que tanto os hospitais quanto o SUS e os médicos, eles cumpram ali, né, as regras, as normas, resumidamente, para impedir a negligência médica, né, para buscar o direito daquele paciente a cumprir aqui aquele direito, seja de uma cirurgia, de um medicamento que não foi efetivado. Então, cuida dessa parte do cumprimento dos direitos, né, ligado à medicina. É importante, doutora Cícera, diante dessa sua explanação, realmente deixar bem claro e frisar para quem está nos ouvindo, para quem está nos acompanhando, que a relação do paciente com o direito médico e com o serviço da saúde não é tão somente em relação ao plano de saúde, mas também a pacientes do Sistema Único de Saúde, que é o SUS. Exatamente. E quando muitas vezes nós falamos sobre o direito médico, algumas pessoas pensam que é só em relação aos prestadores de serviço de plano de saúde, por ser um serviço particular, né? Mas que fique claro que todas as partes, tanto conveniados quanto a parte do governo federal de fornecer uma saúde de qualidade, estão acobertadas por esse direito, que é o direito médico. Exatamente. As pessoas tendem a acreditar que só a relação entre plano de saúde e o paciente conseguem ser protegidas, né? Então, é comum que as pessoas que acionam o SUS, ou seja, pacientes da rede pública de saúde, acreditarem que essa relação não pode ser protegida, né? Quando, na verdade, o direito médico ele abrange todas as áreas, desde a pública à privada. Então, independentemente se você está tendo um tratamento pelo SUS ou pelo plano de saúde, se ocorre ali uma negligência, né? Se há necessidade de intervenção do direito, ele é protegido independente, né, dessa relação ser privada ou não. Isso é muito bom esclarecer, doutora Cícera, porque às vezes as pessoas acham, porque é um direito que eu tenho pelo o Sistema Único de Saúde. O governo está me fornecendo essa saúde de qualidade. E nem sempre a saúde de qualidade ela vem tempo hábil. O tratamento acontece na forma que o paciente precisa e no tempo que o paciente precisa, né? E muitas pessoas, achando que não podem se valer de um direito mais efetivo, se voltam apenas para o Ministério Público ou a Defensoria Pública quando apenas um tratamento ele foi negado,
quando um medicamento não foi fornecido. E esquece que quando há uma negligência médica, também pode buscar a reparação desses direitos. Exato. Essa é uma temática que problematiza, na verdade, a atuação do advogado de direito médico. As pessoas estão muito fechadas ao fato de só a Defensoria Pública, só o Ministério Público, de não entenderem, né? Porque às vezes uma relação, vou dar um grande exemplo, às vezes um ato simples como o plano de saúde, ele negar ali o custeio de um exame, ele gera tanto reembolso, né, do que se o paciente pagou, quanto dano moral. E as pessoas não têm essa informação, né? Então elas realmente se prendem a procurar setores públicos que, como a gente sabe, tem uma grande demanda e não conseguem atender em tempo hábil para conseguir resolver aquele problema ali. Justamente pelo fato da demanda ser enorme. Enorme, Né? uma demanda. Já que a senhora falou em relação à advocacia propriamente dita, em quais situações as pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos acompanhando, vão saber que podem procurar um advogado sobre o direito médico? Sempre que houver violação, né, de um direito, ou uma negligência, uma imperícia, uma imprudência, o direito médico ele pode ser acionado. Eu gosto de falar de exemplos porque fica mais fácil para as pessoas entenderem. Mas nós temos desde as situações complexas até as mais simples. Então, assim, tem uma cirurgia, né? Vou dar um grande exemplo, catarata para fazer. Já estou ali com um atestado médico que tem que ser o mais rápido possível. Procurei o SUS e não consegui, né, marcar, agendar essa cirurgia, ou fui para uma fila de espera, né, de um ano, de meses, e não posso, né? O meu médico já avisou ali que tem que ser algo urgente, estou correndo risco. O que fazer? Aí, nesse momento, entra o direito médico, né? Um advogado, um especialista, um defensor, que vai entrar com uma ação, com a obrigação de fazer, pedindo uma tutela antecipada, ou seja, uma urgência para que o juiz julgue aquele caso o mais rápido possível e o paciente consiga o tratamento, né? Porque, assim, o direito da saúde, ele não visa só o resultado. Não é só você conseguir, você conseguir em tempo hábil de resolver o seu problema, né? Até mesmo preventivamente. E as pessoas realmente não têm essa noção. Então, assim, esse foi um exemplo que eu dei, mas nós temos na área do plano de saúde, precisa fazer uma cirurgia e a equipe da anestesia, por exemplo, não está sendo custeada pelo plano de saúde. E aí, ali naquele momento, né, na correria, o paciente tende a pagar, né? Porque exatamente. Então, cabe reembolso, né? Plano cancelado sem a notificação correta, né? Como a lei prevê, dos 50 dias de inadimplemento. Já envolve também, doutora, o direito do consumidor. O direito do consumidor. O direito médico ele está muito envolvido com o direito do consumidor, né? Porque os direitos são atrelados. Exatamente, exatamente. Então, assim, são várias situações. Situações de erro médico, né? Você procura um médico e ele dá um diagnóstico errado, ou passa por um procedimento ali que ficou com uma sequela, né? Devido ao procedimento que não foi feito de forma correta, técnica, ou até mesmo os equipamentos ali do hospital, né? A gente costuma muito ver questões de infecção hospitalar. Então, são todas essas questões que cabem acionar, né, o direito médico. Doutora, eu já tive conhecimento também de clientes, inclusive pacientes de determinado plano de saúde, que tiveram alguns exames negados, tendo como justificativa que não estavam acobertados pelo rol da Anvisa. Uhum. Como é que funciona essa situação? Que pergunta inteligente. O plano de saúde, ele tende a sempre dar uma negativa, né? Sempre que possível vai dar uma negativa. E sempre negativas, assim, abusivas, né? O que é que acontece? O rol da ANS, ele não é taxativo, né? É apenas exemplificativo. Exemplificativo. Né? Então, para quem está nos acompanhando, o diferencial entre taxativo e exemplificativo. Taxativo é quando temos exames específicos que não podem ser beneficiados de forma nenhuma pelo plano de saúde. E quando é exemplificativo, apenas alguns exemplos, alguns tipos de exames. Isso não quer dizer que
todos os exames que estejam dentro daquele rol, eles têm que ser negados, né? É Exatamente. apenas como uma forma de dizer que determinados exames eles podem ser favoráveis ou não para serem acobertados pelo plano de saúde, para que o paciente, a relação do direito consumidor, para que o usuário, ele realmente tenha o seu direito preservado, que ele Exatamente. consiga realmente ter acesso Isso. à cobertura do plano de saúde para a realização dos seus exames. Isso mesmo. E o grande diferencial é justamente o relatório médico, né, solicitando esse exame. Né? Porque o que é que acontece? Eles tendem a dar essa negativa, mas eu gosto de falar que no direito da saúde, no direito médico, o relatório ele é soberano. Né? Então, a gente trabalha muito com essa questão do médico, ele ali no relatório explicar o porquê que ele está pedindo aquele exame, se é um exame de urgência. Então, ainda que não esteja no rol da ANS, o plano de saúde é obrigado, sim, a cobrir, a custear aquele exame, certo? Óbvio, né? Tem toda uma regra, uma exceção. Exatamente. Por exemplo, quando o exame ele é de urgência ou emergência, então, em 24 horas quebra a carência do plano de saúde para que seja feito aquele exame. Se é um exame que não é de urgência nem de emergência, tem aquele prazo de 21 dias para o plano de saúde dar ou não a negativa. Mas é não se contentar. É não receber aquele não e ficar por aquilo ali, sabe? É você procurar saber por que não, né? Por que o não? Tá certo, não tá no rol da ANS, mas é um rol, como eu tô falando, não é taxativo, né? Exemplificativo. Então, isso não quer dizer de imediato que por não estar no rol da ANS, o plano não é obrigado a cumprir. Até porque, doutora, em relação à questão do plano de saúde, a obrigação não é só do cuidar, é da prevenção também. Exato. Então, se o médico está solicitando determinado tipo de exame, se ele tem um relatório que justifica essa necessidade, Sim. não há justificativa Não. que se negue a realmente cumprir o protocolo. Exatamente. Eu tenho uma paixão, na verdade, pela saúde pública. E é justamente um enfrentamento bem importante dessa questão da saúde preventiva, né? Qual a ideia que as pessoas tendem? Só é urgência se você já está ali sob risco de morte, né? A doença agravada. Não. Ainda que a prevenção é urgente, também é muito importante. Vou dar um exemplo: câncer. Nós temos um exame que se chama PET scan. É um exame preventivo, ele rastreia ali, né, o câncer, a probabilidade. Então, ele já é considerado um exame urgente, né, que deve ser custeado. Então, é justamente sobre essa ideia de que o direito da saúde ele também é voltado, ele também é acionado para questões preventivas, né, desde a exames, a procedimentos como terapias, certo? Então, a saúde em si não é só já o pós do diagnóstico exato, né? Não é o pós-diagnóstico, é o anterior mesmo, a questão, o antes, né? Qualquer sintoma anormal Exatamente. que você, cidadão, sentir, você já procura realmente buscar, identificar se você está com algum problema de saúde para tomar as medidas cabíveis. Sim. Se por acaso o Sistema Único de Saúde não lhe der um atendimento de imediato, existem as esperas, as filas, mas se for uma espera, uma marcação com um tempo abusivo, existe o direito médico que vai fazer com que o seu atendimento ele seja mais viável, ele seja mais célere, ele aconteça de forma mais rápida. Exatamente. Doutora, em relação à questão das ações em desfavor do SUS, como é que funciona na prática? Hoje são as demandas em que eu mais atuo, né, na verdade, e são demandas assim complicadas quando a gente fala, né, de SUS, porque a gente sabe que a justiça em si, ela tem todo um processo, todo um tempo. Quando a gente trabalha com direito da saúde, a gente trabalha com horas, minutos, dias. E nem sempre a doença espera, né? Exatamente. Às vezes a gente se depara com diagnósticos já em fase de estágio terminal, ou então uma doença que avança com uma celeridade muito grande, que deixa o paciente realmente em um estado de muita delicadeza. Exato. Hoje eu estava justamente fazendo um peticionamento sobre um caso exatamente nesses termos, né?
paciente precisa ali da cirurgia, né? De imediato, já está sob risco de vida, e o advogado ele tem a função, eu gosto de dizer que o advogado da saúde, ele não se prende só ao processo, ele tem que ser diligente, porque a gente sabe que o processo em si, por mais célere que seja o direito da saúde, por ser o caso de urgência, né, o tempo ali do processo, ele não segue o padrão de outros processos, né, várias específicas, aquela celeridade, mas ainda assim não consegue atender o tempo hábil, então a gente tem que correr, a gente tem que diligenciar, falar com o juiz, com a Secretaria de Saúde, falar com o diretor do plano de saúde, não importa. Mas o que é que acontece? Essas demandas do plano de saúde, a gente tem um grande problema mesmo, enfrentamento, justamente por essas questões de conseguir, né, que o juiz, o magistrado, ele condene, certo, o SUS a cumprir a obrigação, mas na hora do cumprimento, o Estado ou o município não cumprir, né? E, óbvio, cabe meios de multa, né, de indenizações, mas o principal, a obrigação principal, a gente tem um certo enfrentamento. Então, muitas vezes a gente consegue, em 2 meses, um mês, certo? Uma decisão a liminar, uma sentença, para que o Estado ou o município consiga, né, cumprir aquilo ali, determinando, mas a gente não consegue chegar à efetivação do direito. Então, esse é um grande problema, certo? Porque quem está do outro lado, um dia, um minuto, uma hora está contando, né? Quando o paciente Importa vem, muito. Faz muita exatamente, diferença. muita diferença. Os pacientes, os clientes não chegam para a gente justamente sobre essa saúde preventiva, né? Nós não temos ações hoje de, aliás, tivemos uma, mas nós não temos ações de tive um diagnóstico possível de câncer, procurei o SUS, não estou conseguindo fazer, né, esses exames e vou acionar aqui a justiça para conseguir fazer esses exames. Não, a gente já pega o cliente na situação de exatamente. O médico disse que eu tenho 30 dias, ou como já aconteceu, já em estado paliativo, né? Tratamento home care, ou seja, tratamento em casa, já para estado paliativo. Então, é um grande enfrentamento essa demora, essa resistência do Estado, do município, do órgão público de cumprir a determinação, né? Óbvio, depende muito também, né, de Estado, depende muito mesmo de Estado. Quando a gente se depara Alagoas, outros estados como Sergipe, eu sinto uma certa dificuldade de acesso mesmo, sabe? Ali as autoridades competentes, as autoridades judiciais, porque eu acho que quando você conversa ali olho a olho, que você mostra a situação, você mostra o cliente, mostra o que a demora daquele processo, né, pode causar, exatamente, o magistrado ele consegue, né, desarmar, ele consegue um olhar mais humano. Então, essa dificuldade de acesso também tem sido uma problematização para conseguir resolver mais celeramente ali, conseguir o tratamento efetivo o mais rápido possível. Doutora Cícera, saindo um pouco dessa questão do Sistema Único de Saúde do SUS e adentrando agora um pouco em relação à questão específica dos planos de saúde. As pessoas que estão em casa nos acompanhando já conseguiram adquirir e tirar algumas dúvidas a respeito do Sistema Único de Saúde, que é o SUS. Então, para que nós possamos adentrar nessa questão do plano de saúde, inicialmente, a senhora poderia nos esclarecer qual seria o diferencial de um plano individual para um plano empresarial? Sim. O plano individual, ele obedece, ele tem uma proteção maior do CDC, que é o Código do Consumidor. Então, inclusive, cada vez mais os planos de saúde não estão querendo, certo? Incluir no plano individual. Porque a proteção do plano de saúde individual, ela é maior. Porque entende-se, né, que é uma pessoa ali hipossuficiente, ou seja, uma pessoa sem tantas informações, né, em um estado assim vulnerável. Então, hoje, praticamente, são poucos planos de saúde individuais. Geralmente, eles buscam mais os empresariais, onde essa proteção já não é tão grande, certo? Principalmente se for o termo de adesão, o CDC ele é colocado ali um pouco de lado e obedece às regras contratuais, né? Então, acaba que o cliente, a pessoa que está aderindo àquele plano de saúde, ela é colocada ali num lugarzinho não tão protegido. Ainda há, certo, a incidência, mas as regras contratuais, elas são mais
assim, vigentes, né? São mais, é, como é que eu posso dizer? Presentes. Então, um exemplo são essas grandes empresas que aderem planos de saúde por adesão. O que é que acontece nesse tipo de contrato? Só o plano de saúde vai regir ali o contrato, né? Colocar suas cláusulas, e a outra parte, ou seja, o cliente, não lê, não tem o conhecimento, não acessa ali, né, o que realmente está disposto naquele contrato, ou seja, Até porque geralmente as letras são bem miudinhas, super eles pequenininhas, já né? é uma forma, Uhum, entendeu, do plano de saúde. Vendedores, né? uhum. Para não prestar atenção, para não observar, para não entender aquilo ali. Então, na hora de cumprir, o que ali é efetivo é o que está contratualmente, né? O que você assinou. Então, quando se trata de plano de saúde empresarial, tem esse desafio. Mas nada que a gente não consiga resolver, certo? Justamente. Buscar a justiça e acionar, porque aí nós temos as cláusulas abusivas, né? O abuso do Entra direito, o direito do consumidor também, exatamente, né? direito do consumidor. E aí dá para resolver, né? Dá para buscar o direito na justiça e conseguir resolver essa questão ainda que contratual. E de forma que seja realmente de forma rápida, Exato, não é? exato. Porque a saúde é um direito constitucional e ela tem que Isso. ser ofertada. Ela, além de ser ofertada, ela tem que ser ofertada com qualidade, não é? E isso envolve celeridade, tratamento adequado, no horário adequado, para que as pessoas realmente sejam tratadas de forma digna e de forma humana, como os cidadãos que são. Exatamente. No direito da saúde a gente tem aquele princípio, né, da igualdade, da universalidade, ou seja, é igual e é para todo mundo, e da integralidade, ou seja, é integral, desde a prevenção até o fim do tratamento. Então, não importa quem, né, é universal, é integral, né, e é igual para todo mundo. Até porque a vida, ela vem em primeiro lugar, não é? E ela é a prioridade do ser humano, Ela do é a cidadão. prioridade, ela Né? é um direito fundamental e a gente tem que buscá-lo, né, Doutora efetivá-lo. Cícera, a senhora falou um pouco mais cedo a respeito de urgências e emergências e a respeito de questão de carência. Isso. Como é que funciona isso em relação ao plano de saúde? O plano de saúde, quando ele é aderido, ou seja, quando a pessoa contrata, é comum que no contrato ali ele já passe, né, os prazos. Óbvio, é respeitado de plano a plano e de procedimentos. O que as pessoas não sabem, e isso é uma das maiores causas de ações, é que em situação de emergência ou carência, é quebrado, né, esse protocolo. Então, se você tem um diagnóstico que você precisa fazer uma cirurgia, vou dar um exemplo de retirada da mama, de urgência, então toda aquela carência, ou um parto, né, 180 dias, é quebrado. Então, em 24 horas, o plano de saúde ele tem que custear, fornecer aquele tratamento, né? E tem sido um desafio, porque a gente sabe que falar é diferente da prática, né? O que a gente Justamente. fala é uma coisa, o que está lá na lei é uma coisa, mas eles não cumprem, né? Então, a realidade é outra. E é justamente onde entra a importância de você buscar uma orientação jurídica, ainda que no processo administrativo do plano. Entendeu? Então, assim, ainda que você não queira, não, tá, não, eu não quero entrar com processo agora, eu quero tentar resolver diretamente com o plano de saúde. Colher provas, guardar as negativas, buscar um relatório. Eu bato nessa tecla do relatório médico, porque no direito da saúde, o que determina a urgência, o tempo de carência, a emergência para resolver aquela situação é o relatório médico. Além do relatório médico, nós estamos diante de tanta tecnologia, Sim, a tecnologia vem avançando e nós temos também a inteligência artificial. isso. Muitas vezes nós precisamos ligar para determinados setores e não é um humano que está nos atendendo do outro lado da linha telefônica. É um robozinho, né? E você vai seguindo todos os passos que ele vai orientando e você se depara com uma negativa. Então, não tem como você comprovar de imediato. Mas, para você que está nos ouvindo e nos acompanhando, é interessante que você anote o dia que você está ligando, o motivo que fez você ligar, a data, o horário. São indícios que você vai ter que mostrar para o seu advogado ou para o plano de saúde mesmo diante daquela negativa que você tentou resolver de forma administrativa.
E através desses indícios, que é o que você tem que comprovar, você vai ter acesso às gravações que são gravadas, você vai ter acesso ao seu atendimento e você vai ter um lastro probatório para mostrar que realmente você procurou buscar resolver da melhor forma possível. Quando a gente não resolve de forma administrativa, é que a gente vai para a seara judicial. Judicializar, exatamente. A orientação que eu passo para os meus clientes é sempre a mesma. Tenta pelo WhatsApp, né? Guarda a conversa. Não conseguiu, liga, grava a ligação. Hoje nós temos vários entendimentos, né? E todos os tribunais já aceitam as gravações telefônicas, né? Mas eu ainda tenho uma terceira opção, que é o e-mail, que é o nosso aliado, porque mandou o e-mail, eu gosto de usar o prazo de 10 a 15 dias, não teve resposta, a gente já considera uma negativa tácita, né? Gravou a ligação, mandou um WhatsApp, pronto. Ali já está comprovado que tentou um acesso, né, ao administrativo e ou não obteve resposta, né, ou obteve a negativa. Então, tem sido provas boas e ajudado a gente aí, porque realmente tem uma certa dificuldade de contato, né, e da negativa. Os planos, eles não gostam de dar negativa e nem por escrito. Justo. Eles só dizem que naquele momento não tem como atender o pedido do procedimento. Exatamente. Para não dizer com todas as palavras, com todas as letras, nós não iremos beneficiá-lo nesse procedimento. E aí a gente tem que usar da astúcia para conseguir usar essas provas, né? Para obter essas provas. Então, até com questões do SUS mesmo, né? Procurou e eles se negam a dar por escrito a declaração, grava a conversa, manda por e-mail, passou um prazo ali, usa como negativa tácita. Ou seja, não falou nada e passou um prazo, então a gente já usa como uma negativa de imediato. Teve uma omissão, não é? Não teve uma resposta, se chegaram todos os prazos e não teve resposta, porque teve uma omissão. Não está querendo realmente cumprir aquilo que foi acordado de acordo com o contrato, aquilo que está positivado de acordo com a Constituição, de acordo com a lei. Não é? Doutora, nós sabemos que o dia a dia da advocacia, ele por si só, ele já é bastante instigante, cheio de emoções, né? É verdade. É um desafio diário, né? A gente atuar em determinadas áreas, principalmente em relação ao direito médico, que é uma área não tão nova, mas que está sendo muito nova, está emergindo aí, né? As pessoas estão realmente acompanhando e cada dia mais se tornando cientes dos seus direitos e buscando esses direitos, né? E isso é muito louvável, porque a gente analisa e a gente vê que a população realmente está acordando para fazer jus àquilo que realmente tem direito, né? Então, como é que a senhora se sente diante dessa área, diante desses desafios diários? Uma coisa importante que a doutora falou é que com a tecnologia, com a internet, hoje as pessoas conseguem, né, acompanhar mais seus direitos, né? Então, a área da saúde, ela houve uma expansão, um crescimento, né, de uns tempos para cá, por conta justamente desse acesso à informação, né? Então, é comum que a gente consiga ver ali em redes sociais, notícias, né, algumas situações e esclarecimentos. Então, hoje a gente consegue ter mais uma noção de, não, aqui eu consigo entrar com processo, procurar uma ajuda jurídica. A área da saúde é uma área que envolve muita sensibilidade, né? Porque a gente trabalha com urgência, independente da situação, óbvio. Quando se trata de relação contratual, algo que o cliente ele não está ali sob risco de vida, né? Algo mais que a gente consegue trabalhar com um tempo, com um prazo maior, é mais tranquilo. Mas é justamente as demandas maiores são essas de urgência. Então, eu acho que a sensibilidade, né? Desses desafios, a gente acaba tomando a dor do cliente. Não tem. Assim, eu costumo dizer que é impossível você ser advogado, seja da saúde, da família, e não tomar um pouquinho ali daquela dor para si. Então, acaba que quando você se depara, eu vou dar um exemplo hoje mesmo, eu fiz um atendimento e eu chorei. Eu me emocionei, porque... Nós somos humanos. Exatamente. As pessoas, elas já chegam sobrecarregadas e debilitadas, porque já buscaram... Psicologicamente fragilizadas. A gente tem que primeiro acolher, porque já vem ali, já tentou resolver de outras formas, já buscou o SUS ou o plano de saúde, já está... Quando chega ao ponto de judicializar, de procurar a justiça, já estão saturadas, né? Já está
Como se já tivesse procurado de todas as formas e ninguém se resolver importou, e ninguém se importou. né? Então já chega com uma cobrança, né? E essa responsabilidade, né? Porque a gente não pode garantir, a gente sabe que o direito tem ali, né? Que tem que ser cumprido, mas a gente não pode garantir e vem aquele questionamento de será que vai dar tempo? Será que a gente vai conseguir, né, resolver essa situação antes de um agravamento da saúde do meu paciente? Então, assim, envolve uma carga emocional antes do direito, né, do advogado, que ela deixa a gente sensível, né, deixa a gente preocupado e estressante com essa questão do judiciário, de conseguir acesso, de conseguir Dos essa prazos, minimização. dos procedimentos processuais. Exatamente. Então, essa é uma das, assim, problematizações que a gente sofre. Essa área específica, eu vou falar sobre a minha experiência, né? Eu trabalhei 7 anos, né, numa vara e tinha direito da saúde, mas a gente estava do outro lado, certo? A gente trabalha de um outro lado, Enquanto instituição. enquanto instituição. E já tinha essa pressão de, né, tentar cumprir, tentar efetivar ali o direito. Mas quando você vem para o lado do cliente, aí você vê o enfrentamento, né, do acesso, do cumprimento. Eu acho que os públicos e o privado também, eles criam muitos embaraços, muitas dificuldades, porque existem situações que a gente vai para o judiciário que são mínimas, como exame. Que não precisava ter chegado até o Não judiciário. precisava. Poderia ser resolvido de forma administrativa. E uma organização estrutural mesmo ali do órgão. Medicamento também. É muito comum a gente ver ações de medicamento. E assim, são ações que, quando chegam, eu falo, não acredito que a gente vai ter que judicializar isso aqui, né? Que é um dever, como a doutora já falou, né? Um direito fundamental, está na Constituição, né? Do acesso à saúde. Até Então, porque, se for pelo SUS, tem a possibilidade de realmente pleitear e atender aquela demanda. E se for pelo plano de saúde, aí é que tem a obrigação de fazer, né? Devido à questão contratual. devido à questão contratual, essa obrigação. Outro enfrentamento para o advogado da saúde é a falta de informação. A falta de informação, assim, porque muitas vezes a pessoa vem Geralmente, doutora, falta de informação por parte de quem? da população, né, das pessoas que precisam. Acontece casos de passar 2 anos esperando ali uma cirurgia que era para fazer em 1 mês, 2 meses. Porque não tinha essa informação, né? Não é divulgado. As pessoas não sabem. As pessoas tendem a achar que, por ser público, é como se estivessem pedindo favor, popularmente, né? E na hora que der, vai ser atendido. Exato. Então não tem aquele poder de dizer, não, é um direito meu. É um direito e eu meu, tenho que eu buscar esse exatamente. direito. E o mais célere, né? Porque é como eu falo, a gente não busca só o resultado, não é só o tratamento. É que ele seja célere a tempo de conseguir resolver o problema de saúde. Então, assim, não adianta eu conseguir uma cirurgia de alto custo, uma cirurgia caríssima, quando a pessoa já está ali numa fase terminal. A cirurgia tem que vir ali no momento certo para conseguir resolver aquele problema de saúde. Então, a falta de informação, as pessoas não sabem, né? A gente, assim, existe essa carência. Então, quando chegam, já chegam, como eu falei, aquele estado ali já Periclitante. exatamente. É um estado realmente muito delicado para a vida do paciente. Para a vida do paciente. E aí o advogado, por mais que busque, que lute ali com aquele prazo mínimo, né, às vezes é inviável. Doutora, já aconteceu de ingressar com ação e quando, de repente, nem chegou ao resultado no meio da ação, não ser preciso mais pleitear por aquela ação, pelo fato de que a pessoa que estava precisando do tratamento não está mais em vida? Já aconteceu quando eu ainda, como eu falei, ainda como instituição e como advogada. E foi um momento ali que marcou. E nesse dia foi que eu me questionei se eu realmente teria essa habilidade de continuar na área. Era um cliente, na verdade, de outra demanda, né, que não era direito da saúde, e já estava sofrendo há uns 2 anos, certo? Com esse problema de saúde dele, mas procurou, certo? E aí, numa segunda-feira, conversei com a filha, peguei a documentação.
À tarde eu tive a notícia que estava internado. E aí saúde eu trato como se fosse área criminal, né? Eu me coloco à disposição ali o maior tempo possível. Na Porque área criminal, a gente procura a liberdade. Na área da saúde, a gente procura priorizar ao máximo, o máximo. mesmo o bem-estar do paciente, Exatamente. do Então, a cliente. prontidão do advogado, porque, por exemplo, ele foi internado à tarde, mas eu só vim conseguir falar à noite. Uhum. E aí, ainda à noite, eu solicitei para conversar na terça. Então, na terça-feira, eu peguei a documentação e ficou faltando um relatório, certo, do cardiologista. Relatório O médico. relatório médico, porque envolvia diabetes, envolvia hipertensão e envolvia a questão do cardiologista, né, que estava Situação extremamente cardiopatia. delicada. Exatamente. Fiz a petição. O processo estava pronto. Só estava faltando o relatório médico do cardiologista. Para anexar Para ao dar pedido entrada. do juiz. Exatamente. E demorou. O combinado era para as 2 da tarde. Deu 3 da tarde, deu 4 da tarde. E aí, quando foi umas 5, aí eu entrei em contato. E veio a notícia que tinha falecido. Foi uma sensação de. Assim, a gente se sente impotente, a gente se sente não sei explicar aquela sensação. E ver o questionamento, né, do trabalho, se estava, por que não conseguiu ajudar, se eu estava realmente na área correta, se eu conseguia dar conta daquela situação, mas foi algo que mexeu e que assim, a gente tem essa noção, né, tanto a família quanto eu, que já estava passando, já tinha diagnóstico há 2 anos, já vinha sofrendo, mas assim, você começa a questionar por que o Estado, né, solicitou tantas vezes ali o tratamento, o medicamento, né, não cumpriu o mínimo, que era um medicamento que nem era de alto custo. Aí você vem a questão de, mesmo que tivesse dado entrada naquele dia para conseguir o acesso ao magistrado, ao Ministério Público, seja o que fosse, para conseguir ele efetivamente. Então, são tantos questionamentos, né? Mas, doutora, nesse caso específico, a senhora há de convir que quando chegou para a senhora, já foi realmente no último estágio. Já foi no último Né? estágio. Há 2 anos Sofrendo. havia essa demanda, havia realmente essa necessidade de ter um olhar mais ativo para essa questão desse paciente específico. Sim. Então, se chegou a senhora já nesse ponto, não foi ineficiência da senhora, não foi o deixar de agir da senhora. Né? Na realidade, foi a história como ela realmente se desenvolveu. Exato. E infelizmente chegou ao óbito. Esse óbito. E diante disso, eu fiz uma promessa, né? Que assim, todas as vezes que chegar um cliente e for algo muito urgente, chegou, dá o melhor, o mais rápido possível ali para conseguir já fazer esse pedido para o juiz, correr atrás e ir até o juiz, porque é o meu lema, inclusive, né? Saúde não espera. Então, é justamente esses minutos, essa 1 hora, essas 2 horas que demorou ali, que é primordial. E o judiciário, ele não tem esse entendimento, né? A gente tem que explicar, a gente tem que dizer o porquê, o que é que está acontecendo, por que tem que ser agora, né? Explanar toda a situação, mas sim, já teve essa situação e a gente fica bem comovido. É lamentável, né? E a gente faz um apelo a você que está nos acompanhando, que se tiver por acaso alguma demanda de saúde, não deixe que o tempo se encarregue em resolver. Procure de imediato tanto o SUS, tanto o plano de saúde, quanto também um médico especialista, como também um advogado especialista na área médica. É isso, né? Doutora, gostaria de acrescentar mais algo para que a população tenha algum conhecimento mais amplo ou mais específico? Sim, eu gostaria de alertar as pessoas, né, que não deixasse a saúde em segundo plano. É muito comum a gente ver as pessoas correrem atrás de ações de divórcio, família, previdenciárias, patrimônios. E quando se trata de saúde, eu sinto uma certa resistência de agora não. Se eu não conseguir assim, aí eu procuro. Mas assim, é um segundo plano mesmo. E muitas vezes, quando retorna, né, desse segundo plano, já não tem mais ali o tempo hábil, o tratamento já não é tão eficaz, ou seja, já não vai ter o mesmo resultado. Eu falo isso porque já aconteceu situação, né, do cliente procurar ainda ali no pré-diagnóstico, para saber como é que ia resolver aquela situação, e a gente explicar o que deveria ser sido feito, e eu senti um certo descuido, né? As pessoas têm, é normal, dia a dia, não estou com tempo, eu estou trabalhando muito, hoje não tenho tempo.
E aí o tempo passou e quando retornou, o tratamento já não era mais eficaz, já era um tratamento mais agressivo. Então, assim, o que eu poderia dizer para a população, para todo mundo em geral, é: se cuidem, coloquem a saúde em primeiro lugar, ainda que não seja com advogado, mas com um órgão público, com o Ministério Público, mas que não se contentem com a negativa, porque quando a gente fala de saúde, a gente não está pedindo um favor para o Estado, para o SUS. É um direito nosso, né? Nós pagamos impostos, Enquanto nós cidadã, contribuímos enquanto pessoas. exatamente. Então, seja no plano de saúde, que se é pago, é ainda mais óbvio que você tem o direito de efetivar ali, e no SUS, né? Procurou a Secretaria de Saúde, procurou algum órgão, precisa de um medicamento, precisa de uma cirurgia, precisa de um exame. As pessoas nem, assim, sabem todas as áreas que são abrangidas, né? Um exemplo, autista, né? Cada vez mais nós temos crianças, né, com autismo. E as mamães não têm conhecimento que o autista, aquela criança, tem direito a toda a terapia, seja pelo SUS ou pelo plano de saúde. E tem que ser custeado integralmente, né? Nós temos vários tipos de tratamento terapêutico, desde musicoterapia, que é o tratamento com a música, ecoterapia com o cavalo. Então, assim, é um procedimento que os psicólogos, psicólogos, neuropsiquiatras, já declararam serem primordiais para o desenvolvimento do autista, ou seja, é essencial. E o que a gente mais vê são crianças que não têm esse tratamento. Então, lá na frente tem um comprometimento, né, da qualidade de vida, do desenvolvimento, justamente por essa falta de informação. Então, quando a gente fala procurem, não deixem para lá, é justamente, teve um diagnóstico, seja de uma fórmula de um leite para uma criança que procurou o plano de saúde ou procurou o SUS e não conseguiu, teve uma negativa, seja essa cirurgia, seja esse exame, uma internação, né? Muitas vezes a gente ali vai para o SUS, precisa de uma internação e não consegue fazer essa transferência para o hospital que tem um especialista adequado, precisa fazer um cuidado home care, que é o cuidado em casa com o paciente, porque está muito exposto à infecção hospitalar, né? E quando a gente fala nesse lado por privado, as pessoas já têm uma certa dimensão que cabe, mas quando a gente traz para o público, as pessoas não sabem. Então, assim, se informem, né? Receber um não, procura saber o porquê o não, procura saber se aquela situação cabe uma outra resolução, porque são situações que mudam vidas, né? Isso, são situações delicadas. Atitude, exatamente, é uma atitude, é uma escolha que muda a vida. Então, é não se contentar com não. Eu sempre digo assim, doutora Cícera, quando nós dizemos que não temos tempo para a saúde, futuramente nós obrigatoriamente encontraremos tempo para cuidar da doença. Perfeita colocação, doutora. É perfeita. Porque a gente sempre tem uma desculpa. Ah, depois eu vou lá, hoje eu não posso. Ah, aconteceu algo no meu organismo, eu não sei o que é, mas depois eu vejo. Gente, não deixa para depois. E eu falo isso porque Procura eu já logo. fui assim. Eu já fui assim, né? É comum, é o dia a dia. A gente priorizar o trabalho, a correria, a casa e acabar passando aquele tempo ali não observando, né? E hoje nós temos vários exemplos de pessoas jovens, saudáveis, aparentemente atletas, de repente tendo um mal súbito e chegando a falecer, né? Então, são pessoas que têm o acompanhamento de profissionais da área, pessoas que achavam que teriam realmente uma vida longa. E que dirá nós, que não temos tanto acompanhamento como atletas têm, como pessoas que trabalham com desporto, né? Então, que a gente procure realmente cuidar da saúde, porque cuidando da nossa saúde, a gente cuida do nosso corpo, a gente cuida da nossa mente, sobretudo da nossa mente, porque a saúde mental é primordial para o ser humano, para que a gente possa também desenvolver hábitos saudáveis e colaborar com uma sociedade também sã, uma sociedade saudável, uma sociedade voltada para o bem de toda a população. Exatamente isso. Doutora Cícera, foi um prazer recebê-la aqui no nosso Juriscast. Estamos chegando aos minutinhos do nosso final. Temos muito assunto para conversar e debater sobre essa temática. Esperamos que a senhora volte também em outro momento, com outras demandas, com outros esclarecimentos, para que a população esteja cada vez mais informada. Porque o intuito do nosso Juriscast é informar a população de forma mais clara possível. E hoje com essa temática muito importante, que é o direito médico.
né? Sim, Então, a senhora gostaria de deixar suas considerações sim. finais, né? Ao tempo que já nos despedimos de vocês e agradecemos por estarem nos acompanhando. Sim, eu quero agradecer o convite. Primeiro dizer que é muito especial estar do lado da senhora, alguém que eu admiro, né? Ah, gente, assim não vale. E agradecer pela confiança, né, de aceitar que eu trouxesse aqui essas informações. Como eu falei, é um assunto sensível porque a população ainda não tem tanto conhecimento, né? É algo ainda que a tecnologia ela traga nessa facilidade, mas não é um assunto muito debatido, não é abrangente. Então, eu agradeço pela oportunidade de vir aqui dividir o conhecimento, né, alertar as pessoas, debater sobre o assunto e dizer que eu me sinto muito feliz, né, muito prestigiada em estar ao seu lado Ai, aqui que hoje. bom. Mas sempre é muito verdadeiro, Obrigada. saiba disso. E que sim, óbvio, eu estou sempre buscando especializações. Quando a gente trabalha com direito da saúde, a gente tem que entender um pouco da doença, da patologia, buscar atualizações. Então, sim, claro, em qualquer outro momento, me coloco à disposição para trazer outras informações. É uma área muito abrangente, né? É muita coisa para se falar. E, mais uma vez, quero agradecer pelo convite, agradecer aos telespectadores, né? E dizer que foi um prazer estar aqui. O prazer foi todo nosso de colher tantas informações importantes para o nosso dia a dia e de compartilhar com a senhora de todas essas informações, de colher todas essas informações nesse nosso diálogo descontraído e Sim, informativo, sobretudo jurídico, né? Saiba que desejamos sucesso profissional, que mais vidas possam ser salvas diante da sua intervenção jurídica, né? E que todo o sucesso do mundo venha para a senhora, porque doutora, pessoas de coração lindo merecem coisas bonitas na vida, muito tá? obrigada. Então, esse foi mais o nosso Juriscast, aquele que te informa direito, direto da Tribuna Mix, no nosso canal, onde você fica ligadinho, onde você adquire todas as informações do meio jurídico. Então, nos despedimos de você, pedindo para que você curta e que você também caminhe e faça também a sua inscrição no nosso canal. Um abraço e até o próximo.